Meu nome é Henrique Dias, eu estou no Guarujá praticamente desde quando eu nasci. Os meus pais, quando se casaram, um pouco antes de eu nascer, eles mudaram para o norte do Paraná, onde eu nasci. Mas logo depois eles regressaram e eu tive toda a minha vida aqui. Vida escolar, né, vida empresarial, e a minha infância, minha juventude foi toda no Guarujá. E foi uma época sensacional, porque eu sempre morei no centro, meu pai era zelador, e então eu tinha a praia praticamente na nossa cara ali todos os dias, né? E fim dos anos 60 e todos os anos da década de 1970 foram anos assim bem familiares, assim, no sentido de que as pessoas que conviviam conosco eram pessoas conhecidas. Então o centro era uma grande família. E foi nesse Guarujá que eu me formei, né? Minha formação na infância e na juventude. Estudei no grupo escolar, os 4 primeiros anos do primário, e depois eu fui estudar no Raquel até concluir o ensino médio, que na época se chamava colegial, né? Daí eu fui fazer faculdade e eu consegui entrar na faculdade de desenho industrial no Santa Cecília, fiz um tempo, e depois entrei na que eu queria, que era a faculdade de arquitetura. Aí foi lá em Santos também, fiz até o 3º ano dos 5 que deveria ter sido, porque nesse meio tempo eu tive um problema de visão e eu perdi a visão, tive que operar, fazer uma cirurgia, não consegui recuperar e fiquei sem enxergar com 22 anos de idade. Aí tivemos que tentar uma última provável chance de recuperar essa visão, que seria uma viagem aos Estados Unidos. E aí nós, com a ajuda de várias pessoas e digamos assim, uma espécie de uma vaquinha na época, muita gente contribuiu emprestando dinheiro ou depois nem querendo receber de volta, né, quando eu voltei dos Estados Unidos. E lá eu consegui recuperar minha visão. Não foi 100%, mas era o suficiente para ter uma vida independente, né? E se eu não tivesse feito isso, eu teria perdido totalmente a visão, né? Ficado cego completamente a partir dos 22 anos. E eu tive uma vida basicamente normal, mesmo tendo essa redução de visão. Aí me casei alguns anos depois, em 89. Eu sou pai de 2 filhos, a Rebeca e o Henrico, que nasceram na segunda metade dos anos 90, hoje já são adultos, né? E no final dessa década de 90, meus filhos ainda bem pequenos, nós resolvemos mudar para os Estados Unidos, porque eu tive que fazer mais cirurgias e a situação tanto do Brasil como do Guarujá estava uma situação que eu já encarava como uma coisa bem difícil. Porque uma das coisas que eu sempre fiz, eu li muito, eu gostava muito de ler, gostava muito de assistir programas de todos os que tivessem qualquer aspecto onde o conhecimento, né, fosse o norte desses programas, desses vídeos, filmes, o que nós tivéssemos acesso na época, né? Não tinha ainda internet nos anos 90 da forma como ela é hoje, estava ainda muito primitiva, mas nós tínhamos bons veículos de informação. E eu entendia já que o Brasil já tinha chances de ser um país com muitos problemas. E fui para os Estados Unidos, levei meus filhos, minha esposa na época, e fiquei lá durante 13 anos. E regressei agora em 2011 ao Brasil para a regularização minha de visto, né? Eu tinha um visto temporário de turista toda a minha vida, né? Eu entrei e saí dos Estados Unidos 28 vezes com os vistos de turista, eu nunca consegui ter um visto permanente. E toda a minha família acabou indo morar nos Estados Unidos, minhas irmãs, minha esposa na época, meus filhos, meu pai e minha mãe, e todo mundo conseguiu a residência e posteriormente a cidadania americana. E eu nunca pleiteei, porque
todas as previsões legais, no meu caso, não me permitiam nada muito certo. Todas as filas que existiam na época, para quem pleiteava, como no meu caso, o Green Card, eram filas de 10 anos, 14 anos. Eu achava que não ia ser a melhor opção. Aí eu vim para o Brasil e quando eu fui renovar meu visto de turista em 2011, eles perceberam que eu tinha ficado lá um período irregular, né, que eu tinha passado do prazo permitido e aí eles me deram uma punição de 10 anos sem poder tirar o visto. E foi por isso que eu fiquei no Brasil. Então, toda a minha família está lá em Miami, praticamente. Eu só tenho o meu irmão aqui, e os meus sobrinhos, a esposa dele. Mas, assim, 80% da família ficou em Miami. E aí eu tive que reconstruir minha vida aqui no Brasil, né? Literalmente, eu vim para cá para passar 3, 4 dias com uma mala de mão, com um chinelo, um bermuda e 3 camisetas. E estou aqui já há 10 anos. Esse ano eu cumpri 10 anos. E eu tive que redesenhar toda a minha vida, porque nesse período eu já estava perdendo a visão de novo. Fato que aí ficou consolidada a minha perda de visão. Um ano depois, de 2012, eu já não estava enxergando mais nada, a não ser um pouquinho de luz, como eu estou vendo até hoje. E pensei, bem, vamos fazer desse limão uma limonada. E aí começa uma nova vida, uma nova fase, que seria a minha introdução como pesquisador na história de Guarujá. Fui fazer faculdade de História, totalmente sem enxergar, foram 3 anos. E o meu TCC, para facilitar todo esse meu trabalho, que é um trabalho... o TCC atualmente mudou, mas na época ainda era um trabalho que exigia uma certa pesquisa, um grau de assim, profundidade maior, né, para você ter um embasamento melhor na academia. E eu entrei para a história oral, de entrevistas com pessoas antigas da cidade, e esse material foi me estimulando a pesquisar mais ainda a história do Guarujá. Na época nós tínhamos apenas 2 livros publicados sobre a história do Guarujá. E então tinha algumas lacunas que esses livros não me respondiam. E eu comecei a pesquisar exatamente nessas brechas históricas e comecei a reunir um farto material sobre a história da cidade. E mesmo depois de concluir o curso e ter feito o meu TCC, eu continuei trabalhando nessa linha de pesquisa, até que agora, nesse ano, eu lancei o meu primeiro livro, na verdade, meu quinto livro, mas é o primeiro sobre a história do Guarujá, que pelo volume que eu tenho, né, pela quantidade de material que eu tenho, já estou prevendo que nós vamos editar 5 volumes, né? Então o primeiro volume já foi feito e eu já estou trabalhando no segundo e espero publicá-lo até o final deste ano. E a partir do volume 2 dessa série vão entrar a história das famílias pioneiras de Guarujá, mas da fase urbana. Eu não volto ao século XVI, XVII, XVIII e XIX. Eu pego a última década do século XIX, que foi quando o Guarujá começou a ser estruturado como uma área urbana, e aí eu começo a trabalhar com essas famílias desta fase urbana. Então, nós vamos começar agora a trabalhar com a história de... Estou prevendo 150 a 200 famílias. Eu não sei se vou ter condições de colocar todas as histórias, mas porque existem famílias que não possibilitam um acesso tão fácil, né? Às vezes a maioria das pessoas que tinham as informações já morreram, os documentos já não existem mais, e as pessoas das gerações atuais, ou às vezes nem têm interesse em ficar recontando a história de família, coisas que a gente entende, porque nos últimas 5, 6 décadas, a história ela vem sendo desprezada, né? Tanto em nível escolar, como também na cultura como um todo. E quando ela não é desprezada, ela é alterada, que é pior ainda, né? Então existem correntes
ideológicas que vão alterando a história, e isso faz com que as pessoas de agora pouco prestem atenção e realmente não sintam nenhum interesse em conhecer o seu passado, o passado da sua família, porque esses revisionistas, às vezes, eles deterioram tanto a imagem dos nossos antepassados que criam um abismo, né, entre os de hoje e os de ontem. E uma das minhas funções é recontar essa história, resgatá-la e de uma maneira muito, assim, com um olhar muito sereno, né, não alterar a linha, a conduta, né, o pensamento vivido naquele então. Porque hoje nós não podemos interferir no que aconteceu há 100, 120, 130 anos, dando uma impressão nossa, como autor, como historiador. Porque isso seria cometer um anacronismo, né? Às vezes você julgar alguém ou fazer considerações sobre algum fato com o pensamento de hoje, tentando apontar, acusar erros e culpas em tempos que nós não conhecíamos aquele contexto, né? Tudo tem o seu contexto. Então a gente precisa ter esse olhar com olhar a história com tranquilidade, acima de tudo, né? E sem revanchismo. Isso aí é o norte do que é o meu trabalho no momento. O meu começo como escritor aconteceu em Miami. Eu estava participando de vários programas nas rádios dos Estados Unidos sobre futebol. A princípio como ouvinte, depois como convidado. Eu falava muito bem espanhol e eram rádios que transmitiam tanto para a Flórida como para os Estados Unidos inteiro. E como eu era um brasileiro que falava bem espanhol e meu conhecimento de futebol na época era muito bom, eu sempre tinha um espaço. E às vezes rolavam algumas discussões, algumas polêmicas com os uruguaios, com os argentinos nos programas, e eu comecei a colecionar informações sobre a história do Brasil e da Argentina, Brasil e Uruguai e tal. Chegou num nível tal que eu tinha um material suficiente para escrever um livro. Então foram 7 anos de pesquisas, até que eu publiquei esse primeiro livro aqui. 100 anos de rivalidade, Brasil e Argentina, primeiro jogo foi em 1908 até 2008. Esse livro aqui, inclusive, ele tem algumas passagens bem interessantes. Eu tive 2 grandes problemas. Eu tive que mandar para várias editoras aqui no Brasil e entre as negociações que eu estava tendo, aconteceu que passou uns meses depois, uma pessoa lançou um livro muito parecido com o meu. Tanto que ele conseguiu publicar o livro dele alguns meses antes do que o meu, uns 3 ou 4 meses. Mas eu tenho todas os registros, os meus registros são anteriores ao dessa pessoa. E aí já me falaram, não, olha, deixa isso para lá, não vai dar nada e tal. Eu sei que esse foi um dos problemas. E o segundo problema é que depois nós íamos fazer esse livro em 3 idiomas, português, espanhol e inglês. E foi contratada uma editora para fazer isso aqui no Brasil, e essa editora também deu problema e acabei perdendo totalmente esse projeto. O investidor perdeu uma parte considerável do que ele já havia pago, mas está aqui o livro, esse foi o meu primeiro. E enquanto eu estava nessas questões extrajudiciais, eu lancei o meu segundo livro, Fidel com a dele e eu com a minha. Esse é um livro, é uma autobiografia parcial, ela se passa praticamente toda nos anos 80, contando um pouco dessa passagem que eu já falei anteriormente, da minha faculdade, a perda de visão, a minha ida para os Estados Unidos. Então é uma história que tem um começo, um meio e um fim, assim, mas é um fim que prevê uma continuação. E eu já estou escrevendo a continuação desse livro. Eu não sei se ainda esse ano, mas
provavelmente em 2022, no máximo 2023, nós vamos lançar a continuação dessa história aqui. E, aliás, essa história foi a que me deixou assim muito satisfeito com o feedback. As pessoas que leem esse livro regularmente fazem assim referências extremamente positivas ao meu texto, à história. As pessoas dizem que é um livro meio que chiclete, aquele que você começa a ler e não consegue parar e tal. Isso é muito bom, né? Isso, para um escritor, é tudo que a gente quer escutar. Aí nós vamos passar aqui para o terceiro livro. Esse livro eu comecei a escrevê-lo em 2010, lá nos Estados Unidos, e terminei de escrevê-lo depois que eu concluí a faculdade de História. Então, a faculdade também me deu essa boa base de poder concluir essa obra aqui, que é uma obra específica, escrita especificamente para o jovem, para o adolescente, explicando as vantagens que ele terá se ele começar a participar do mundo da política, que não tem como. Ou você participa ativamente, ou você participa passivamente. O participante passivo da política é a mesma coisa daquela pessoa que sempre vai comer no restaurante, mas não pode escolher o prato. É o que o garçom te colocar, você tem que comer, não pode reclamar e tem que pagar a conta no final. Basicamente é isso. Aí nós viemos aqui, vamos aqui para essa é uma obra, uma coletânea de obras premiadas no concurso Pérolas da Literatura. Eu fui premiado com 2 textos que estão aqui nessa coletânea, 2017. Aqui é o meu quarto livro, é a continuação dos 100 anos de rivalidade Brasil-Argentina, só que aqui tem mais 10 anos. Ele saiu agora em 2019, então é 100 mais 10 anos de rivalidade. E por último, nós temos aqui o meu último lançamento, História do Guarujá, fase urbana, né? 1890 a 1956. Então, essa aqui é praticamente, digamos assim, uma amostra da história do Guarujá. Esse texto, esse conteúdo, na verdade, essas pesquisas, elas são resultado, como eu já disse, de praticamente 10 anos de trabalho e das mais variadas formas nós pesquisamos esse material. Através de história oral, através de pesquisas em bibliografias, ou seja, você tem que ter livros de referências. Não tínhamos muitos, né? Como eu já citei anteriormente, só temos 2 obras anteriores a essa, da história do Guarujá. Temos algumas coisas genéricas da Baixada Santista, histórias que, pelo Guarujá ter pertencido a Santos, então na história de Santos nós também encontramos informações sobre o Guarujá, e arquivos públicos, né? Então nós temos em São Paulo, nós temos na Biblioteca Nacional, alguns você pode consultar em loco, outros você tem já a possibilidade de consulta virtual. Agora, nós como fizemos vários tipos de pesquisas, de jornais também, né, acervos de jornais, não é uma coisa muito simples, porque às vezes esses acessos são fáceis, às vezes eles são bem complicados, você tem que ficar garimpando mesmo a informação e às vezes é difícil, não está assim muito explícito, né, o material. Então é um trabalho de alguém que tem assim, uma obstinação, você tem que estar ali querendo mesmo, indo atrás, é aquela história, receber um monte de não, mas uma hora vai ter um sim. Aí você encontra informações inéditas, né? Ou, melhor dizendo, que estavam esquecidas, informações esquecidas, aí que você resgata, né? E aí a gente conseguiu, aqui já conseguiu reconstruir uma boa parte da história da cidade, né? E nos próximos volumes
nós vamos fazer assim uma espécie de uma mistura entre a história das famílias antigas da cidade do Guarujá, da fase urbana, ou seja, famílias que já estão aqui há 100, 120, 130 anos, 90 anos, com mais histórias da cidade. Não caberia aqui nesse volume, seria uma coisa assim que nós entendemos que seria melhor dividir para, assim, dar um certo conforto para o leitor, né? E também, quando a gente mistura com a história das famílias, entre a história das famílias, nós vamos colocar um pouquinho da história da cidade naquele período. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma família onde boa parte das gerações mais antigas trabalharam, por exemplo, na ferrovia, vai ter notícias da ferrovia, então vai ter uma criação de um ambiente para a pessoa entender o que aquelas pessoas das gerações passadas estavam vivenciando. Como era o transporte público da época, como era a questão da iluminação, o esgoto, as ruas se estavam ou não asfaltadas. Então nós temos ruas no centro da cidade de Guarujá, no centro, que passaram 90 anos sem receber asfalto. Então hoje até você vê algumas pessoas reclamando que moram numa rua tal há 20 anos e não tem asfalto. A cidade cresceu demais, né? Mas elas precisam conhecer na história, por isso que é bom mostrar como a história era, ou como foi a vida dos nossos antepassados, para as pessoas entenderem um pouco como é a nossa vida agora. Então, pessoas que passaram a vida inteira dela morando no centro do Guarujá em uma rua de terra, né? Então, isso desmente um pouco esse mito de que o centro tem tudo, que tudo vinha para o centro e o resto não tinha nenhum tipo de asseio por parte da administração pública. Não é bem por aí. Tem um pouco de cada coisa, tem momentos de maior crescimento, tem momentos de menos crescimento. Então, quando tem muito crescimento, você não tem verba suficiente para atender todas as necessidades, né? Porque o crescimento exagerado da população que nós tivemos, por exemplo, nos últimos 60 anos, pouquíssimas cidades no Brasil tiveram um crescimento populacional como teve o Guarujá. E não há como você resolver os problemas sociais sendo que a fonte não cresce na mesma proporção, a fonte de riquezas, a fonte de verbas não cresce na mesma, de receitas, melhor dizendo, não cresce na mesma proporção do crescimento populacional. Então, se você cresce, o orçamento municipal passa de 1 bilhão para 2 bilhões em 10 anos. Mas a população passou de 100 mil para 300 mil nesse mesmo período, um exemplo. Então você vê que você teve um aumento de população muito maior do que o aumento de receitas. E isso vai gerar um problema social, um maior desnível no equilíbrio, uma maior desigualdade das classes sociais que vivem na cidade. Então um livro de história, muitas vezes, ele até ajuda nessa compreensão e as pessoas que têm esse conhecimento acabam entendendo como que seriam as melhores soluções para o futuro. Porque a gente já está vendo e está registrando o que foi feito no passado, até onde foi equilibrado e onde aconteceu o desequilíbrio. Então a gente tem que voltar um pouquinho o filme, muitas vezes, e tentar recolocar o trem nos trilhos, né? Então, entende-se que a história serve muito para isso. Ela faz essa ligação do nosso presente com o passado, que é excelente, para você, assim, saber a sua identidade, né? Saber como ter pai e mãe, né? Então, quando você tem o resgate de uma história de uma cidade, você mais ou menos saber de onde eu vim, de onde viemos, como foi o crescimento, por que tem essa rua, tem esse nome, e você vai criando esse sentimento de pertencimento e, ao mesmo tempo, que eu já citei, você vai dando elementos para essas pessoas pensarem no futuro.
olha, nos primeiros 130 anos aconteceu isso, 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 o crescimento da população foi assim, 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 o crescimento urbano se deu de tal, tal maneira, nós permitimos a construção de edifícios na beira da praia, criou sombra. Ou seja, quando foi isso, quem fez isso, dá para saber tudo. Por que fez? Isso seria a melhor solução? Não, não era. Então, qual seria a melhor solução? Quando você começa a colocar esses questionamentos para a sociedade agora, você começa a fazer com que ela exercite a estimular a área do pensamento, das soluções, né? da cognição, no sentido de ver o que pode ser feito para realmente solucionar problemas. E não simplesmente promessas vagas, que é o que nós estamos acompanhando nas últimas décadas em nossa cidade. A importância da história em uma sociedade, ela se dá basicamente para criar a estrutura necessária para que essa sociedade busque o caminho da evolução constante. Quando você não tem parâmetros históricos, você vai tentando soluções onde não existem registros de que essas soluções possam ser benéficas ou não. Então, a história, quando conhecida e quando demonstrada, você saber quem fez, o que fez, onde fez, por que fez, né? Você começa a encontrar respostas no passado para problemas do nosso presente. E isso, com certeza, possibilita a esses novos administradores, essa sociedade nova que ela se modifica rapidamente, né? Nessas últimas 5 décadas, a nossa sociedade, culturalmente, ela vive assim uma espiral muito veloz, né? Só que a espiral, ela pode te jogar para baixo, como se fosse um redemoinho. E, na verdade, a gente tem que tentar fazer uma espiral no sentido contrário, para alçar, né? E o nosso conhecimento sobre a história do Guarujá é muito deficiente. E agora a gente está, graças a Deus, com algumas pessoas que estão trabalhando nesse sentido, resgatando boa parte da história da cidade. E o caminho de hoje para o futuro não é nada fácil. Mas o caminho que nós já percorremos também já foi muito difícil, né? E a gente conseguiu já construir essa ponte com o passado. E essa história vai ajudar a que a gente, com o conhecimento, com as novas tecnologias, né? E principalmente com ações que visem realmente resolver os nossos problemas, principalmente sociais, sejam conseguidas com toda essa somatória de conhecimentos em todas as áreas. E é isso, a nossa cidade precisa um olhar mais específico para a cidade. Esse é um dos pontos que eu sempre bato, é a tecla que eu sempre bato, é que a gente precisa pensar mais no Guarujá, em primeiro lugar, porque se eu tiver uma cidade melhor, todo mundo sai ganhando. Então, quem conhece o passado, quem consegue entender a linha do desenvolvimento, né? Porque tudo tem, isso é matemática, não dá para fugir. Se eu tenho poucas receitas e muita população, não tem milagre. Agora, se eu melhoro a capacidade arrecadadora da cidade e eu não tenho um crescimento tão grande da população, eu começo a pensar que eu estou no caminho certo. Basicamente, o meu trabalho é deixar para as próximas gerações essas informações e que elas possam tirar delas o melhor proveito para deixar um Guarujá melhor para todos.